Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre a próxima partida, o próximo jogo do Vasco nesse domingo contra a Portuguesa da Ilha, né? O nosso treinador, o Ramon Dias, ainda tem dúvidas aí para escalar a equipe, buscando essa vitória, buscando essa classificação, quem sabe até na segunda colocação, dependendo ali, né, de uma combinação de resultados com tropeços aí, tanto do Fluminense quanto do Nova Iguaçu. Então a gente vai fazer um resumão aí sobre o que esperar desse jogo de amanhã e também vamos falar muito sobre mercado da bola, porque o Vasco nesse momento aí tá aí muito próximo de fechar mais uma contratação, um jogador do Internacional de Porto Alegre, e teve notícia também sobre o atacante TT, jogador que a gente trouxe para vocês hoje cedo, né, com exclusividade, que o Vasco poderia tá tentando essa contratação. O jogador aí, através de pessoas próximas a eles, se posicionaram, né, falaram um pouco aí sobre esse interesse do Cruz Maltino. Então quero trazer para vocês essas novidades aqui no nosso vídeo de hoje também. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a assistirem o vídeo até o final. Quero também convidar todo mundo que não é inscrito, que não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família. Só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no nosso canal, né? Seguir a gente aqui no YouTube para não perder absolutamente nada que acontece no dia a dia do nosso clube. E obviamente peço a colaboração, a ajuda de todos vocês rapidinho, é de graça, não custa absolutamente nada, deixando o joinha, deixando o like lá embaixo do nosso vídeo, e quem puder também comentar no vídeo qualquer coisa, comenta de onde você está assistindo, deixa seu palpite aí para a partida de amanhã. É muito importante que vocês façam essas duas coisas para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana, né? E ele poder compartilhar com outros vascaínos e vascaínas aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí dessa partida de amanhã, né? Vasco e Portuguesa da Ilha, o jogo que acontecerá às 6h10, né, da tarde, horário de Brasília, com transmissão aí do SBT, da Cazé TV e também da Sport TV, né? E o Vasco vai jogar no horário um pouco diferente do jogo do Fluminense, né? O Fluminense amanhã encara o Botafogo no Maracanã. Essa partida do Fluminense amanhã ela vai acontecer às 4h da tarde, ou seja, o Vasco entra em campo amanhã já sabendo se tem vaga garantida, porque se o Botafogo não vencer o Fluminense, né, se o jogo terminar empatado ou com a vitória do Tricolor, automaticamente o Vasco já garantiu classificação, né? O Vasco já não vai ter a necessidade de vencer a Portuguesa da Ilha. Mas tem um detalhe que é muito importante. Vamos dizer que a partida entre Fluminense e Botafogo termine empatada. Se for o caso, o Vasco vencendo o jogo por 3 ou mais gols contra a Portuguesa da Ilha, passa o Fluminense, porque a gente empata em número de pontos, mas a gente ultrapassa ali no saldo de gols. E tem outro detalhe, né? O jogo do Nova Iguaçu contra o Volta Redonda acontecerá no mesmo horário do jogo do Vasco. Em caso de um empate ou de uma derrota do Nova Iguaçu para o Volta Redonda, o Vasco também pode passar o Nova Iguaçu, tá? Então amanhã a gente pode estar aí pulando de quarto para segundo colocado, caso aí, né, tanto o Fluminense quanto o Nova Iguaçu venham a tropeçar nos seus jogos, né, nas suas partidas. Mas enfim, o importante o Vasco é fazer o dever de casa, é vencer, conquistar os 3 pontos, sair com essa vitória amanhã, né, para poder chegar às semifinais do Campeonato Carioca. E o nosso treinador, o Ramon Dias, ele ainda tem dúvidas ali na montagem da escalação, né? Ele ainda não definiu quem levará a campo amanhã. Na vaga do Zé Gabriel, 2 jogadores brigam pela posição, Juan Esforza e Matheus Carvalho. E no ataque também tem uma dúvida aí, né, de quem será o nosso parceiro de ataque de Pablo Verratti. São 3 jogadores ali brigando pela vaga. Rossi, que foi o titular do último jogo, deu assistência, né, foi bem até no primeiro tempo. O David, que entrou bem no jogo na última partida, fazendo gol ali, muita velocidade, né, ganhando ali novamente um pouquinho de moral e de confiança. E tem o Adson, né, que não entrou no último jogo como atacante, entrou como meia e foi muito bem também. Então o nosso treinador aí com uma dor de cabeça boa, né, ele tem aí opções, tem jogadores ali que se destacaram na última partida para poder entrar aí nessa vaga de atacante. Então a provável escalação, o provável time do Vasco amanhã deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, trio de zaga, Léo pela esquerda, João Vitor pela direita e Guery Medel centralizado. Meio de campo, nas pontas, nas alas, Lucas Piton e PH.
centralizados, como eu falei, ou o Matheus Carvalho ou o nosso querido Juan Esforza, ao lado dele Galdames e Dimitri Payet, voltando aí de um resfriado, né, tá confirmado, vai pro jogo, e lá na frente acredito eu que o Rossi possa ser mantido jogando ao lado do Pablo Verratti. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para buscar a vitória. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tá confiante? Tá acreditando na vitória do Vasco? Então deixa lá nos comentários o seu palpite. E eu quero lembrar vocês também que amanhã, em caso de uma vitória do Vasco por 3 ou mais gols, eu vou ganhar mais de R$2.000. Botei lá na 1xBet, a nossa parceira do canal, R$500 na vitória do Vasco aí por 3 ou mais gols. E quem quiser fazer o mesmo, eu tô lembrando o seguinte, cara, amanhã a 1xBet tá dando aí até R$2.000 de bônus de boas-vindas, né, pra galera que se cadastrar usando o código Mário Vasco, e também vai rolar o sorteio aí de 3 camisas oficiais do Vasco, uma camisa branca, uma camisa preta e um terceiro uniforme. Então quem fizer esse depósito aí de pelo menos R$10 com o código Mário Vasco, além de ganhar o bônus de R$2.000 aí lá na 1xBet, também participa desse sorteio que eu falei de 3 camisas assim que o jogo terminar. Então corre no primeiro comentário fixado, clica lá no link da 1xBet, faça o seu depósito para garantir a sua participação, beleza? Bora falar agora de mercado da bola, né? Notícia que a gente trouxe hoje cedo para vocês. Segundo o nosso irmão aí, o Deco da Colina, o Vasco já tem um atacante fechado, né? Já tem um jogador aí acertado que chega ao Vasco semana que vem. Informação que o Deco trouxe ontem com exclusividade, né? Então, a gente confia no Deco aí. Parabéns aí pelo furo, né, jornalístico que ele conseguiu. E hoje cedo também trouxemos aí a possibilidade do atacante TT ser esse jogador, né? Ser esse atleta. A situação é o seguinte, cara. O TT, como vocês sabem, é um jogador de 24 anos, começou sua carreira no Grêmio, depois atuou pelo Shakhtar Donetsk, Lyon, joga recentemente, né, foi contratado aí pelo time da Turquia, o Galatasaray, e é um jogador que tem vontade de voltar para o futebol brasileiro, para voltar a ganhar notoriedade, né? Um jogador que ainda tem ambições, por exemplo, de seleção brasileira. E lá na Turquia, cara, é muito improvável que ele consiga destaque. E aí, nosso irmão Thiago Mokva trouxe a notícia que ele conseguiu de dentro do clube que o nome do TT teria sido, né, ventilado, né? Teria sido um nome que agradou tanto a comissão técnica, né, ao Ramon, ao Emiliano, e que também a teria agradado a 777 Partners. Então, o nome aí teria sido realmente um nome que viria, né, ao Vasco tentar essa negociação. O jogador hoje abriu o jogo ali, deu uma despistada, falou que ainda não teria ele, né, recebido nenhum tipo de proposta oficial, mas de repente o Vasco está tentando negociar diretamente com o Galatasaray, né, tentando aí uma liberação aí por empréstimo até o final do ano com opção de compra. O certo é um bom jogador. Se realmente vier a se concretizar, acho que seria um jogador ali que, sem dúvida nenhuma, agregaria, né, traria esse nível do elenco do Vasco para um nível mais alto, né, para um patamar um pouco maior. Mas, enfim, falar agora sobre um jogador que realmente está negociando nesse momento com o Vasco, que é o meia, ali, o volante do Internacional, o Gabriel. O jogador tá de saída do Inter, né, não deve continuar por lá. Quem se lembra, ano passado, o Gabriel chegou até a ser capitão do Internacional em partidas de Libertadores, durante o Campeonato Brasileiro, mas esse ano o Inter contratou muito, né? Contratou muito bem, trouxe vários jogadores aí que acabaram ganhando espaço, né? Jogadores como o Gabriel, o Pedro Henrique, né, que recentemente foi pro Corinthians, acabaram perdendo espaço lá com o Eduardo Cudê, e parece que ele realmente aí pode estar pintando no Vasco. Um jogador já de 30 anos, experiente, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, atualmente joga no Internacional, né? Como eu falei, um cara já mais cascudo, um cara mais vivido, mais rodado, que chegaria aí para compor elenco, tá? Não chegaria para ser titular, mas é uma peça que o Vasco ainda não tem no elenco hoje, que é aquele volante de pegada, né? Aquele jogador que vai entrar, por exemplo, num clássico contra um Flamengo, contra um Fluminense, e, irmão, não vai deixar ninguém chegar junto, né? Um cara que vai sempre estar em cima, sempre mordendo. Então, um jogador que, para mim, no elenco hoje, já que a gente não tem esse tipo de atleta, seria importante essa contratação. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz para vocês aqui sobre essas situações envolvendo negociações. Enfim, agora é aguardar. Estamos aí hoje no dia 2 de março, faltam 5 dias para a janela se encerrar, né? A janela se encerra no dia 7, ou seja, o Vasco aí tem 5 dias para apresentar esses jogadores, essas contratações, e obviamente, né, lembrando que no meio do ano, quando a janela voltar a se abrir no mês de julho, o Vasco voltará forte. O Vasco vai tentar novamente aí trazer nomes aí mais pesados, né? Jogadores em término de contrato, jogadores ali
que possam estar tentando uma transferência de volta para o futebol brasileiro, beleza? Então é isso, se puder, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco, valeu!